Estamos na série Construindo Amizade com Deus. E o tema de hoje, ou subtema, é ouvir. Então a série Construindo Amizade com Deus, com o subtema ouvir. Uma amizade se constrói em ouvir o amigo. Amém. Então uma amizade se constrói em ouvir o amigo. Bom, já perguntei, né, que quem ama a Deus e quem é amigo de Deus aqui. Amém. Glórias a Deus. Então por isso precisamos ouvi-lo. A quem temos dado ouvidos? A quem temos ouvido? Aqueles que nós ouvimos definem as nossas escolhas, podem definir o nosso futuro, podem definir aonde tudo vai acabar em nossa vida. Então quem temos ouvido? Será que estamos atentos à voz de Deus? Aqueles que ouvimos definem o nosso destino. Será que estamos ouvindo a Deus, ouvindo pessoas que têm algo de Deus para as nossas vidas, pessoas que têm vida com Deus? Ao mesmo ponto em que ouvir a Deus, ou aquilo que vem de Deus é importante para as nossas vidas, é muito importante também não ouvirmos aquilo que vem do mundo, aquilo que vem do inimigo. Tão importante quanto ouvir a voz de Deus é não ouvir aquilo que vem do inimigo. Podemos vir para um culto, ouvir da sua palavra. Quando falamos da palavra de Deus, é o próprio Deus falando conosco. E aí podemos ouvir a voz de Deus, mas aí saímos por aquela porta e lá fora já ouvimos também a voz do mundo, a voz do inimigo. E tudo aquilo que foi falado aos nossos corações se perdem em poucos metros. Então tão importante quanto quem estamos ouvindo é também quem estamos deixando de ouvir. Pode ser que há pessoas aqui hoje que estão ouvindo a voz da rejeição, do desprezo, se sentindo abandonado, esquecido. Mas a voz de Deus diz: você é um filho amado, nunca me esquecerei de você. Até os fios da sua cabeça, até os fios de cabelo da sua cabeça são contados. Pode ser que estamos ouvindo a voz da comparação, mas Deus diz para você: você é único, você é especial. Isso tudo que eu estou falando não está vindo da minha cabeça, são afirmações da palavra de Deus. Pode ser que você está se sentindo derrotado. O mundo olha para você e vê um pastorzinho de ovelhas, mas Deus olha para você e vê um grande rei, capaz de derrotar gigantes. Pode ser que você está ouvindo que não tem mais jeito, que a sua história chegou ao fim, que não tem mais saída. Mas Deus diz para você: eu te amei de tal maneira que entreguei o meu filho para morrer por você e te dar vida. E não é qualquer vida, é vida abundante. A quem estamos ouvindo? A voz de Deus ou a voz do inimigo, a voz do mundo? A quem ouvirmos vai definir o nosso destino, vai definir o nosso futuro, vai definir as nossas escolhas. Então hoje o tema é: uma amizade se constrói em ouvir o amigo. Estamos falando sobre construir uma amizade com Deus.
Deus fala de muitas maneiras conosco. Eu vou citar aqui algumas, mas Deus fala de muitas maneiras conosco. Vou citar as principais na minha visão. Deus fala conosco através da oração. Diz assim a palavra do Senhor lá em Isaías 65:24. Antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando, e eu os ouvirei. Antes de falarmos aquilo que está no nosso coração, Deus já sabe. Antes de falarmos, Deus já nos responde. A sua palavra nos diz isso, antes mesmo de clamarem. Então Deus fala conosco através das nossas orações. Uma vida próxima de Deus, uma vida com Deus, é uma vida de oração. Precisamos ser amigos de Deus, ouvi-lo e Ele nos ouvir. A oração é este caminho. Pode ser que passamos tempos orando a Deus, mas não ouvimos a sua palavra, ou não ouvimos a sua voz em resposta às nossas orações. Mas uma coisa pode ter certeza, que mesmo que você não estiver ouvindo a voz de Deus nas suas orações, Deus não deixou um minuto sequer de ouvir a sua voz. Então Deus fala conosco através das orações. Ele fala conosco através do Espírito Santo que habita em nós, que nos conduz. Romanos 8,14 vai dizer: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. São guiados pelo Espírito de Deus. João 14:26 vai dizer: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas, e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. O Espírito Santo fala conosco, Deus fala conosco através do seu Espírito Santo. João 10:27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ouvimos a Deus através das nossas orações, através do Espírito Santo em nossa vida. Ouvimos a Deus através de pessoas. Deus envia pessoas para falar conosco, para nos ensinar, instruir, exortar, corrigir, nos apontar pecados. Um dos motivos de estarmos aqui em comunidade, como essa grande família de Deus, é isso, é nos ajudarmos quando necessário, até mesmo dizendo assim: irmão, você está errado, você está no erro e precisa se consertar com Deus. Então Deus fala conosco usando pessoas também, através das pessoas. Provérbios 15:22 vai dizer: os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. E aí é claro, conselheiros da parte de Deus. Então Deus usa pessoas para falar conosco. Estamos aqui em família. Deus usa os nossos pais para falar conosco. Quantas histórias, enquanto preparava a palavra, quantas histórias me veio à mente de jovens que não escutaram os seus pais e por vezes perderam até a vida. Alguns episódios, e não poucos, me vieram à mente. Claro, não que tenham perdido a vida. Me lembrei de um em São Paulo. A irmã do Luciano arrumou um namoradinho, era jovem, arrumou um namoradinho de moto. E os pais ficavam agoniados por ela sair com aquele jovem que não era um pouco rebelde, sair de moto, andava, empinava e tal. Ela morreu, ela perdeu a vida. E os pais alertaram, avisaram, e ela perdeu a vida. E quantos pais alertam seus filhos: não andem com essa companhia. E aí às vezes vão para as drogas, vão para caminhos errados.
Quantos e quantos? Então Deus também manda pessoas falar conosco. E aí, claro, nós temos que ter o discernimento de saber se vem de Deus, se aquilo é algo que vem de Deus. Só um parênteses aí, eu acho importante, estamos numa igreja pentecostal. Ao mesmo tempo que Deus manda pessoas para falar conosco, não devemos nós buscar pessoas para falar sobre o nosso futuro. Buscar pessoas que profetizam, a irmã que profetiza. Não é isso que Deus manda buscarmos. Nós temos acesso direto a Ele. Se o irmão nos corrigir, nos ensinar, nos instruir, e nós sentirmos que é de Deus, amém. Agora, eu achar que preciso saber do futuro, e que há uma irmã que profetiza, que revela, eu não preciso disso. Meu futuro está aqui, nas mãos de Deus. Então, precisamos ouvir quando vem da parte de Deus, mas não devemos buscar aquilo que não é de Deus. Não estou dizendo que não há profecias, tá, irmãos? Espero que vocês tenham me entendido. Mas até mesmo quando as profecias chegam à nossa vida, Deus falará conosco também. Uma vez eu recebi uma profecia e a irmã que me falou a profecia ainda me indagou: você acredita? Aí eu falei, amém. Se Deus falar comigo, não tenha dúvida que eu acreditarei. Porque Deus precisa confirmar ao meu coração também. O Espírito Santo dele habita em mim. Bom, e Deus fala principalmente através da sua palavra. 2 Timóteo 3, versos 16 e 17 vai dizer assim, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, Deus fala conosco principalmente através da sua palavra. Eu falei que Ele fala conosco através da oração, que Ele fala conosco através do Espírito Santo, daquilo que sentimos vindo do Espírito Santo, fala conosco através das pessoas, mas tudo isso, se chegar até nós e não estiver de acordo com a palavra de Deus, não é de Deus. Então Deus fala conosco principalmente através da sua palavra, e fala tremendamente. Quer aprender a educar filhos? A Bíblia ensina. Quer aprender a viver como casal, viver um matrimônio? A Bíblia ensina. Como agir nos seus negócios? A Bíblia ensina. Como caminhar na sociedade? A Bíblia ensina. Então quero ouvir da parte de Deus. Está aqui, o principal meio para podermos ouvir a voz de Deus. Como eu disse no começo, quando ouvimos da palavra, é o próprio Deus falando conosco, porque é a sua palavra. Quer saber sobre escolher um namorado, uma namorada? A palavra de Deus ensina. Então, Deus fala conosco tremendamente através da sua palavra, e precisamos estar atentos à sua palavra. A voz de Deus nunca vai nos direcionar ao erro, ao engano, à desobediência, ao pecado, nunca. Se alguém vier te dar um conselho matrimonial e mandar você largar do seu marido, da sua esposa, não é de Deus. Bom, Deus dá a única condição possível para o divórcio, que é o adultério. Mas até mesmo
um casamento em que há o adultério, eu acho que da nossa parte não devemos aconselhar e nem querer que esse casal se separe. É uma escolha pessoal. Da nossa parte, eu acho que temos que ensinar e mostrar que há um Deus que pode todas as coisas. E Ele é especialista em fazer novo, em recomeçar, que dirá dentro de uma família e dentro de um casamento. Então, se alguma coisa vier contrária à palavra de Deus, não é a voz de Deus. Não ouça essa palavra. Amém. Me foi proposto falar sobre Abraão nesse tema, e nós vamos ler em Gênesis 12, se quiserem abrir as suas Bíblias, Gênesis 12, a partir do capítulo 1. Vamos percorrer um pouquinho sobre a vida de Abraão. Eu até tinha separado mais tópicos, mas não ia dar tempo. Aí eu fiquei em 5 tópicos, mas teriam muitos outros para aprendermos sobre Abraão, o que ele ouviu da parte de Deus. Bom, Gênesis 12, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Sai da tua terra, do meio dos seus parentes, da sua casa, da casa do seu pai. Vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Abraão ouviu a voz de Deus e as palavras do Senhor. As palavras do Senhor, a voz de Deus era a base para a vida de Abraão, era a base para a sua fé, era a base para as suas escolhas. Ele ouviu e fez. Sai da sua terra. Vamos pegar como esse primeiro ponto aqui. Sai de sua terra. Deus fala a Abraão e Abraão ouve isso. Deus está pedindo renúncia para Abraão aqui. Sai da sua terra, da casa do seu pai, da sua parentela. Deus está pedindo para Abraão renúncia, uma recusa daquilo que ele gosta, daquilo que para ele é bom. E Deus está pedindo essa renúncia para Abraão. O Senhor manda ele sair da casa dele, da casa de seu pai, da sua parentela, para um lugar incerto, aos olhos humanos algo ruim, mas ele foi na dependência de Deus, ele ouviu a voz de Deus e a certeza da dependência de Deus. A casa do seu pai era um lugar de segurança, ele no mínimo era herdeiro daquele lugar, o seu futuro poderia estar ou deveria estar naquele lugar. Era a casa do seu pai. Se ele tinha 75, aquele lugar era o seu lugar de herança, um porto seguro para ele. E Deus simplesmente fala: sai daí e vai para onde eu te mandarei. E Abraão ouviu a voz de Deus e foi. Renúncia. Bom, na nossa vida também Deus nos pede para deixarmos para trás muitas coisas. Às vezes algumas que não entendemos naquele momento, mas Deus sabe do nosso porvir, do nosso futuro.
Então, se Deus está pedindo para deixar para trás, é porque Ele sabe que a partir dali, você renunciando aquilo, Ele tem algo novo, tem grandiosas coisas para a sua vida. Às vezes temos dificuldade de renunciar aquilo que Deus pede. Não ouvimos a voz de Deus. Dentro da família, não sei, amizades. Será que Deus já tem mostrado que certas amizades não estão fazendo bem para o seu lar, para a sua família? E você não está ouvindo a voz de Deus? Não está renunciando aquilo que Deus está te mostrando que é para deixar para trás? Um relacionamento, falei aqui de escolhas de namoro, um relacionamento, um namoro, será que Deus já mostrou para você que não é esse o caminho, que não é essa a pessoa? E você está insistindo. Quantas pessoas que vêm para agregar, mas atrapalham toda uma família, não só a pessoa que está ali apaixonada naquele momento, mas atrapalham toda uma família, toda uma estrutura, todo um lar. Ouça a voz de Deus. O que precisa, ou o que está sendo necessário, você abandonar, deixar para trás, renunciar, para que a sua família vá bem, para que a sua vida com Deus vá bem. O que tem nos afastado de Deus? O que estamos precisando renunciar? Irmãos, quem está aqui falando é alguém que também está ouvindo a voz de Deus. Deus não está falando só com vocês, está falando comigo primeiramente. O que estamos precisando renunciar, deixar para trás, para que a nossa vida com Deus vá bem, vá melhor, para que a terra que Deus prometeu lá na frente possa ser herdada, porque nós deixamos para trás aquilo que Deus pediu. E aí que todos nós possamos fazer essa análise. A palavra do Senhor continua aqui na vida de Abraão, e Abraão ouve outra coisa: você será uma bênção. Outra tradução vai dizer: se tu uma bênção. Como uma ordem, né? Se tu uma bênção. Mas as duas são a mesma coisa. Você será uma bênção, se tu uma bênção, é a mesma coisa. Porque Deus não está dizendo você será abençoado, você será uma bênção. Isso quer dizer você será um abençoador de vidas. Então Deus já disse para Abraão: renuncia, deixa, sai da sua terra. E agora está dizendo: você será um abençoador. Tudo isso que Deus disse para Abraão, Ele diz para nós também. Essa é a mesma palavra: seja um abençoador de vidas. Que através das nossas vidas, vidas possam ser abençoadas. Somos o povo de Deus. Através das nossas vidas, as pessoas precisam ser abençoadas. Nós somos esse canal. Aquela expressão que eu gosto muito de falar: somos construtores de pontes e não de muros. Então a nossa vida liga as pessoas, traz as pessoas para perto e não divide as pessoas. Nós somos canal de bênção para as vidas, para as pessoas, para as famílias, para a nossa família. Precisamos apaziguar e não criar contenda. Deus abomina aquele que cria contenda. Precisamos ser aqueles que apazigua, que traz a paz. Se tu uma bênção, se tu uma bênção, que
possamos ouvir a voz de Deus, que possamos amar ao invés de odiar, que possamos perdoar ao invés de culpar, que nós possamos ser essa bênção. Deus estava forjando o caráter de Abraão. Enquanto caminhava em busca da promessa, a sua personalidade estava sendo moldada por Deus. E é isso que acontece na nossa vida também. Enquanto estamos caminhando em busca da promessa, Deus está moldando a nossa personalidade. Deus está trabalhando em nossas vidas. Então precisamos estar atentos à voz de Deus, assim como Abraão esteve. E essas palavras para Abraão, todas, servem para as nossas vidas. Sê tu uma bênção, meu irmão. Sê tu uma bênção. Que através da sua vida, vidas sejam abençoadas. Que através da sua vida, haja paz. Que através da sua vida, as fofocas parem. O Senhor estava ali definindo o caráter de Abraão. Ele deveria ser uma bênção, assim como nós devemos ser. Então tudo que nós falarmos, fizermos, tem que ser abençoador. Para isso devemos fugir de tudo o que não é bom ou proveniente de Deus. Somos imitadores de Cristo, amém? Amém. Somos imitadores de Cristo. E Cristo, como eu disse no começo, Ele veio para trazer vida, e vida abundante. Que nós não sejamos aqueles que levam à morte, à desgraça. Sê tu uma bênção, meu irmão, sê tu uma bênção. A palavra continua e lá em Gênesis, onde lemos ali no capítulo 3, vai dizer assim a palavra: por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados, em ti serão benditas todas as famílias da terra, vai dizer outra tradução. Então Deus fala sobre sua promessa com Abraão. Deus tinha uma promessa para Abraão e tem uma promessa em nossas vidas também. Então Deus mandou ele renunciar, mandou ele ser um abençoador, mas aí agora fala sobre a sua promessa, sobre a sua vida. Outras vidas e outras famílias serão abençoadas. Amém. Quem está escutando a voz de Deus? Amém. Então, a terceira palavra de Deus a Abraão foi uma promessa. Ele já havia renunciado, ele já estava sendo trabalhado no seu caráter, o caráter forjado pelo Senhor, e agora ele recebe uma promessa de Deus: através da sua vida, todos os povos da terra serão abençoados. O Senhor prometeu a Abraão que teria filhos e uma família abençoada. Além disso, que todas as famílias da terra seriam abençoadas. Muitas vezes buscamos a bênção para a nossa família. Estamos aqui num culto de família. Muitas vezes ficamos apenas preocupados com a nossa família, e que já é um grande compromisso. Mas as bênçãos que chegam em nossas vidas não podem parar em nós. Nós somos canal de bênção. As bênçãos chegam e passam por nossa vida, são despejadas em outras vidas. E assim também é na nossa família. Deus abençoa o nosso lar, abençoa a nossa família, abençoa o casamento, abençoa os nossos filhos. E através das nossas vidas, a nossa família, nós abençoamos outras vidas, demonstrando o amor de Deus, demonstrando a paz de Deus, o fruto do Espírito. Somos cristãos, representantes de Deus aqui nessa terra.
Então que essa promessa também seja sobre a nossa família, que através das nossas famílias, outras e outras famílias sejam abençoadas. Continuando, aí já pulando um pouco alguns capítulos, lá em Gênesis 17:1 diz assim a palavra, Deus fala para Abraão, né? Anda na minha presença e sê perfeito. Então, Abraão está caminhando com Deus, está ouvindo a voz de Deus. Capítulos à frente desse que lemos, Deus vai dizer, anda na minha presença e sê perfeito. Deus está fazendo um chamado para Abraão, para a santidade. Deus está chamando Abraão a viver em santidade. Então, para que Deus realizasse o propósito na vida de Abraão, ele precisava se santificar a sua vida. E isso vem após o episódio em que Sara, no momento Sarai, pega lá a sua secretária, né, a sua escrava, e dá para Abraão ter um filho com ela. Porque a promessa de Deus já não estava mais à frente da vida dela. Então ela quis resolver o problema da sua maneira. E quando ela tentou resolver da sua maneira, Deus que estava à frente de tudo, cuidando de tudo, segurou a sua promessa. E fez essa seguinte exortação para Abraão: anda na minha presença e sê perfeito. Um chamado à santidade, um chamado à comunhão. Para que Deus realizasse o seu propósito na vida de Abraão, precisaria santificar a sua vida totalmente. E as nossas vidas também precisam, nós precisamos buscar isso. Nunca seremos perfeitos aqui, mas o nosso coração precisa estar em Deus. As nossas motivações precisam estar em Deus. Então eles pararam de sonhar espiritualmente para agir da maneira carnal, para resolver da sua maneira. E por isso Deus precisava santificar a vida de Abraão. Em nossas vidas também precisamos nos santificar. Precisamos buscar. Erramos, somos falhos. Mas precisamos buscar a santificação. Precisamos buscar a Deus. Precisamos nos arrepender. Precisamos olhar a rota. E quando a rota estiver indo para o caminho errado, fazer o retorno, voltar para o caminho certo. Josué 3:5, santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Alguém está ouvindo a voz de Deus? Amém. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós, no meio da sua família, lá na sua casa. Deus continua conversando com Abraão, e lá no capítulo 17 ainda, mas agora no verso 4, Deus faz um chamado a Abraão, chamado à aliança. Diz assim o Senhor: de minha parte, esta é a minha aliança com você, você será o pai de muitas nações. Deus está ali apresentando a aliança para Abraão, aquela promessa que ele já havia feito, mas agora como uma aliança. Esta é a minha aliança com você. E todos nós aqui temos uma aliança com Deus. Deus passa todo o Antigo Testamento julgando, por vezes mandando até povos inimigos tratar com o seu povo, por causa da quebra de aliança. Porque o povo por todo o tempo teimava em quebrar a aliança que tinha com Deus. E Deus nos chama a sempre estarmos atentos à aliança que temos com Ele.
Ele é o nosso único Deus. Só a Ele louvaremos. Só a Ele daremos graça. Só o seu nome exaltaremos. Só nele confiaremos as nossas vidas. Ele é o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Aliança com Deus. Essa aliança precisa ser relembrada, para que nós não a quebremos, para que nós não sejamos levados por qualquer falsa doutrina, para que nós não comecemos a idolatrar pessoas, coisas, em detrimento de Deus. Então há uma aliança sobre as nossas vidas. Nós entregamos as nossas vidas a Deus, e Ele é o nosso suficiente Salvador. E essa aliança precisa ser sempre visitada. E Deus está falando conosco hoje. Eu tenho uma aliança com vocês. Aliança é um compromisso, um pacto, um contrato. Muitas pessoas querem ser abençoadas, mas não estão dispostas a assumir o compromisso de uma aliança com Deus. Ao nos convertermos, passamos a ter um novo nome. Agora não somos apenas aquele nome antigo, né? Somos agora uma nova criatura. Eu sou o Milton, mas não vivo mais eu, Cristo vive em mim. E aí quando eu saio para a rua, já não é mais a minha cara só que eu tenho que representar, mas é o próprio Cristo que está em mim. Então as minhas atitudes, escolhas, a minha vida tem que ser de acordo com aquilo que represente a Cristo Jesus. Aliança com Deus. Não sou apenas o Milton, mas Jesus Cristo vive em mim. Eu represento um grande nome. E preciso ter essa consciência. Aliança com Deus. Bom, estamos num momento de evangelho em que as pessoas querem ser servidas. E isso é natural do coração humano. Mas precisamos entender que estamos aqui para servir a Deus. Que não é sobre nós, que nós não somos o centro de todas as coisas, que é sobre Deus. A gente vem para o culto para adorar a Deus. E se a gente se sente bem ou não, não mudou o culto. O culto tem que ser para adorar a Deus. Ele é o centro desse culto. É por Ele que estamos aqui, é para Ele que estamos aqui. E eu estou dizendo isso porque no momento em que achamos que nós somos o centro, que Deus tem que atender os meus pedidos, que Ele tem que fazer com que eu me sinta bem, eu estou me esquecendo da aliança que tenho com Ele. Ele é o meu Deus e eu sou o seu servo. E Ele merece toda a honra e glória a partir das nossas vidas. Precisamos estar prontos para receber o que Deus tem para as nossas vidas. Vimos aqui alguns pontos da parte de Deus, que Abraão ouviu do próprio Deus, mas que a sua palavra nos fala hoje, do próprio Deus também. Como fez Abraão, precisamos basear nossa fé na palavra de Deus, nas suas palavras. Ouvir e obedecer a Deus. Deus pode usar pessoas para falar conosco. Deus pode falar conosco através do seu Espírito Santo, através das orações, mas principalmente através da sua palavra. E como é transformador ouvir a voz de Deus. Se nós, antes de sairmos de casa, lembrássemos isso, todos os dias que entrarmos por essa porta,
Não só esses dias, tá? Em outros dias também. Mas todos os dias que entrarmos por essa porta para cultuarmos a Deus, e quando aqui for pregado, que seja uma ínfima parte da palavra de Deus, esse momento tem o poder de transformar as nossas vidas. Porque é o próprio Deus falando conosco. Lutamos tanto, buscamos tanto, fazemos tanto com as nossas forças, e às vezes é só ouvir e obedecer a voz de Deus. Bom, estamos falando sobre ouvir a voz de Deus, que ao findar as luzes, quando tudo acabar, que nós possamos ouvir a voz de Deus dizendo assim: eu te conheço. Sucesso não é ser conhecido, famoso, é lá no final ouvir Deus dizendo para nós: eu te conheço. A minha oração, o meu desejo, como eu quero que aqueles que eu amo, a minha família, os meus irmãos, todos os que eu amo, os meus amigos, como eu quero que eles ouçam a voz de Deus, os meus filhos, como eu quero que eles ouçam a voz de Deus. Há um Deus que te ama, há um Deus que quer ser o seu Pai, há um Deus que te ama e quer te dar vida, vida abundante. E quando eu falo em vida abundante, não é dinheiro, fama, bens materiais, não é nada disso. É uma vida em paz, com a presença de Deus, onde podemos desfrutar do amor de Deus. E como eu disse, ao findar, podermos ser salvos pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ouça a voz de Deus. Permita que Ele te chame de filho. Amém. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Deus te abençoe.